pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com a Jojo. Eu tô aqui com a maravilhosa Carol, fundadora da Fim4She. Carol, obrigada pela sua participação, tô muito feliz. Eu já conheço a Carol aí de outros eventos, né, Carol? Sim, agora a maravilhosa é você, né, Ju? Você é linda. Obrigada por essa oportunidade. Estou muito feliz de poder estar aqui. Nós, mulheres, nessa feira, uma feira mais importante do mercado financeiro. Então, muito bom estar aqui, poder contar um pouco da minha história e conversar com você. Legal, Carol. Muito obrigada. Bom, pra gente começar, o nosso papo vai ser curtinho, porque aqui é muita coisa acontecendo no evento, né? Mas eu queria te perguntar, a Fim4She, ela tem crescido muito, né? E eu queria entender como é que começou essa história. Da onde veio a ideia do projeto? Sabe o que é engraçado? Aqui na feira, várias pessoas estão me parando para fazer essa mesma pergunta. Como começou? Como que você teve a ideia? E eu acho que, como muitos empreendedores, a gente não necessariamente tem a ideia, às vezes, muito rápido. No meu caso, foi uma oportunidade. Eu estava voltando da licença maternidade do meu segundo filho. Eu trabalhava no mercado financeiro por 15 anos e eu estava há 10 anos trabalhando na mesma empresa, uma gestora de fundos de investimento americana. E comecei a me questionar muito sobre essa questão da carreira das mulheres pós-maternidade. Porque muitas vezes as mulheres desistem da sua própria carreira, deixam de ser promovidas, começa ali um gap, uma diferença salarial e muitas dificuldades. Então eu resolvi criar um evento para conversar com mulheres que estavam passando pela mesma situação. E o que, assim, eu brinco, né? O que elas fazem, onde elas vivem, o que elas comem. Porque eu olhei para o lado, dentro da própria empresa que eu trabalhava, e percebi que as mulheres não estavam lá. Então eu falei, deixa eu fazer um evento para ver. E aí, curiosamente, 800 mulheres se inscreveram para participar desse evento. E uma grande oportunidade nasceu ali. Eu percebi que existia uma necessidade da gente falar sobre isso. E eu comecei a Fim4She com esse intuito de criar um movimento para incluir e promover mais mulheres, experiências, networking, desenvolvimento das carreiras femininas dentro do mercado financeiro. Legal. E o que você diria que foram as maiores conquistas da Fim4She até hoje? Eu acho que são tantas conquistas e empreender é sempre muita resiliência. Mas eu acho que hoje, para mim, não tem conquista maior quando eu consigo ver que através da Fim4She eu transformei a vida de algumas mulheres. Seja através da certificação do mercado financeiro, seja através da conquista de um emprego numa grande instituição, seja na possibilidade de desenvolvimento, de ser promovida. Então, eu acho que isso hoje é o que me alimenta, é conseguir ver o impacto real. A gente trabalha com algo que é muito subjetivo, falar sobre impacto, falar sobre diversidade, mas quando eu consigo ver, de fato, tangibilizar esse resultado, é algo que realmente é uma conquista incrível. E existem outras conquistas, né? Como, por exemplo, grande parte das empresas que estão aqui hoje são nossos clientes. Então, para mim, isso é uma conquista enorme. Eu acho que é um trabalho ali de formiguinha, de construção de reputação, de seriedade, de focar sempre nos meus valores, mas também buscar evoluir. Eu construí uma relação com alguns clientes, né? Principalmente, assim, tem alguns específicos, que foi uma relação de construção. Porque eu também me sinto aprendendo nesse tema de diversidade. Então, é muito legal quando a gente senta e conversa e vê que estamos crescendo juntos. Eu e um grande banco, por exemplo. Legal. E falando agora um pouco da Fim4She, para quem não conhece a Fim4She, como você descreveria que é esse projeto? A Fim4She hoje ela é uma plataforma de desenvolvimento, capacitação e também networking, experiências para mulheres no mercado financeiro. Nós temos, assim, alguns programas de desenvolvimento, treinamento, certificação, mas também eventos com experiências muito networking. E a gente tem uma missão muito grande com o impacto social de verdade, que é como a gente pode transformar a vida das pessoas, não somente mulheres, mas também todo mundo que quer se aproximar de nós para aprender um pouco em relação a esse tema e quebrar, principalmente, esses preconceitos que a gente tem. Eu acho que eu tenho uma missão muito grande de falar, poxa, a Fim4She é para qualquer pessoa. Os homens precisam falar sobre isso. Se a gente vive, inclusive hoje no Brasil, 50% dos lares são financeiramente sustentados por mulheres, como que a gente não está ouvindo, como que a gente não está falando sobre isso? Não é somente uma causa, é uma vantagem competitiva. E eu não acredito nesse caminho sem que a gente fale sobre independência financeira feminina. Então isso também hoje é um dos grandes objetivos e propósitos da Fim4She. Essa conquista desse protagonismo através da independência financeira.
Legal. E no mercado financeiro, a gente sabe que, apesar de ter evoluído muito já, a gente ainda tem uma predominância de homens. Como é que as empresas podem trabalhar para conseguir ter mais diversidade de gênero dentro delas? Eu falo sempre que o mercado financeiro é um mercado feito por homens para homens. E nós chegamos faz pouco tempo. Sempre que eu entro aqui na Expert, cada ano, eu passo um filme na minha cabeça, porque eu participo da Expert desde a primeira Expert. Sério? Sério. Caramba. Era uma sala, um salão de um hotel, várias mesinhas, cada gestor era uma mesinha. Que legal. E a gente distribuía a lâmina e os assessores passavam, né, em círculo, né, em cada mesinha conversando. E não existiam mulheres, eu era uma das únicas. E especialmente essa edição, eu tô achando a presença feminina grande. Sim, tem bastante mulher. Eu tô impressionada, inclusive. Eu também tô impressionada. Eu acho que isso foi uma mudança. O nosso stand, o nosso espaço aqui tá lotado, tá bombando, tem muitas mulheres. Então, eu acho que a gente vem evoluindo, sim. E eu acho que tem uma questão histórica também, que nossas conquistas são mais recentes, inclusive profissionais. Como que as empresas elas podem atuar, capturar todo esse movimento e aproveitar tantos talentos femininos que estão aí. O que eu acredito principalmente é que isso tem que estar na liderança. Isso tem que vir, né, que a gente chama de top-down, que é de cima para baixo. Porque se a liderança não estiver comprada, não entender a importância disso, ninguém vai. É uma questão que passa por uma cultura e a cultura precisa que os líderes estejam comprados e aderentes à estratégia do negócio em relação à diversidade. Outra coisa que eu acredito muito é investir em educação, capacitação e desenvolvimento. Por quê, Ju? Porque a gente tem um trabalho incrível que a gente faz com jovens meninas, focando em jovens meninas pretas de certificação e mentoria de carreira. Tudo é uma questão de oportunidade. Se a gente não der oportunidade para que elas estudem, certifiquem, falem inglês, elas jamais vão ter chance no mercado como o nosso, que é o financeiro. Então, a gente precisa investir em oportunidades. E eu acho a certificação, por exemplo, uma oportunidade extremamente democrática e possível. E a partir do momento que você se certifica, você tem um selo. E ela vai muito além de ser só um selo. Ela também traz um empoderamento para essas meninas, porque elas se sentem mais fortalecidas para ir para o mercado. Então, é preciso investir nessas jovens do ponto de vista tanto de oportunidade como educação. Sim. Eu acho que tem que ter uma intencionalidade. Acho que eu finalizaria com essa terceira dica. São muitas, a gente poderia passar aqui horas conversando. Várias coisas. Mas eu acho que se as empresas também, as lideranças, as pessoas não têm uma intencionalidade em fazer, não se sustenta. Que é o que a gente tem visto muito por aí. Sou ESG, tenho isso, tenho aquilo. ESG só para mostrar no marketing, né? Mas no dia a dia... Se você não tem uma intencionalidade, esses projetos, eles não duram, eles não perpetuam. Uma pessoa é contratada por uma vaga inclusiva, afirmativa, mas ela não vai ficar... Porque, né, você ser contratada é totalmente diferente de você ser incluída, de você investir. Então, acho que uma palavra muito importante hoje é quão intencional as suas ações de diversidade são dentro da sua própria empresa. Legal. E você comentou sobre a questão da maternidade, né? Que você se viu nessa situação. Acho que ainda é uma questão muito forte para as meninas e mulheres, né? Que querem trabalhar não só no mercado, mas com diversas outras áreas, né? Como é que a gente pode trabalhar essa questão da dificuldade em relação à maternidade, né? Tem muitas empresas que ficam, às vezes, meio incomodadas com o fato da mulher engravidar, ter que se afastar. Como a gente pode mudar esse pensamento? O que as mulheres podem fazer para ajudar a driblar toda essa questão polêmica que a gente tem no mercado, né? Eu mesma querendo ser mãe, eu às vezes me pergunto, né? Como é que eu vou fazer com a minha carreira e eu ainda quero dar atenção pro meu filho? Não, e era quase que proibitivo também você poder falar isso abertamente, que você queria ser mãe. As mulheres tinham medo de verbalizar, de expressar, inclusive de serem mães, né? O quanto isso ia atrapalhar a carreira. Eu também tenho uma frase que eu costumo dizer, que eu falo que a gente já tá até um pouco cansada de falar sobre carreira e maternidade, porque é tão desgastante. E a vida é um processo da vida. Colocar seres humanos no mundo não deveria ser um problema profissional para as mulheres, né? Pelo contrário, é uma coisa positiva para a humanidade. Então a gente precisa evoluir essa pauta, mas ela é uma pauta ainda muito necessária, apesar desse meu desejo. Eu acho que a gente precisa também pensar como que a gente cria planos de carreira para as mulheres que querem ser mães e que têm filhos, para que isso não impacte a carreira delas negativamente, porque impacta
é um fato, velado ou não velado, isso acontece. Eu sou mãe, eu tive 2 filhos. Profissionalmente, o que aconteceu na carreira do meu marido por se tornar pai? Absolutamente nada. Exatamente. A minha virou de ponta cabeça. Exatamente. Então, assim, vai falar que a gente evoluiu? Não, a gente não evoluiu. Acho que existe uma boa intenção das empresas e de muita gente tentando olhar para isso, mas o principal para mim é a gente começar a falar sobre paternidade. Sim. Menos sobre maternidade, sobre paternidade. Concordo, 100%. Porque as empresas precisam entender como que elas vão também responsabilizar os seus funcionários homens por se tornarem pais, para que isso não seja somente uma questão da mulher. Sim. Só uma responsabilidade da mulher, né? Exato. Profissionalmente, ainda ter um filho é uma responsabilidade feminina. Então, as empresas também precisam mudar a sua postura e como que elas olham também para esses pais como responsáveis. Porque, às vezes, o que eu vejo muito em todos esses anos trabalhando na Fem4X é que existem pais também querendo buscar um pouco esse lugar de um protagonismo em relação a isso. Mas também, perante a sociedade, ao mercado de trabalho, esse não é um lugar que eles são possíveis aí de mesmo ocupar. Que eles não dão esse espaço, né? Porque a mãe já é meio que esperado que vai ter esse espaço. Isso. O pai é não, assim, pô, você não é a mãe, né? Exato. Você pode vir trabalhar. E assim, eu escuto, por exemplo, que eu trabalho com homens, com líderes que nunca exerceram esse papel dentro da própria casa e que não esperam que eu vá exercer isso. Então, não é esperado, também não é colocado dentro da própria empresa essa responsabilidade. Então, eu falo que a gente precisa começar a discutir paternidade, carreira e paternidade. Chegou a hora, chegou atrasada, mas é a hora da gente falar sobre isso. Isso é que nem você falou, faz parte da vida, né? A gente tem que entender que a vida é feita de diversas Sim. áreas, né? A gente tem o trabalho, tem a família, acho que buscar esse equilíbrio, né? Sim. Não só ficar no trabalho e às vezes esquecer que você tem um ser humano para criar também, Sim. né? Tudo com Sim. equilíbrio. E aí, assim, a sua preocupação, acho que é legal falar, não existe receita de bolo. Não existe um Você jeito. nunca vai estar preparado, né? Eu tenho um texto que eu escrevi que não existe o jeito certo, existe o jeito que a gente vai fazer dar certo. E o meu jeito de fazer dar certo vai ser diferente do seu. E a gente só aprende vivendo. Então também é um recado que eu queria deixar para aliviar, assim, para nós, mães, mulheres, que a gente tá fazendo dar certo do nosso jeito, encontrando caminhos com os nossos filhos, com muita verdade, com a gente mesmo, com eles. E faz parte, né? Equilibrando os pratinhos da vida. É isso, muito bom. Bom, e eu queria te perguntar também, tem muita gente jovem que me acompanha, eu até conversei sobre isso com o Breia. O que você poderia passar de mensagem e de aconselhamento para meninas que querem começar a trabalhar no mercado financeiro? Porque eu lembro que quando eu comecei, eu entrei totalmente perdida. Porque eu tinha recém entrado na faculdade, já comecei a trabalhar no mercado. E é tudo muito novo e você fica com medo de muitas situações também, sabe? Sim. Então, eu queria que você me ajudasse aí a passar uma mensagem para as meninas jovens que me seguem aqui. Ah, muito legal essa pergunta. Eu adoraria, né, poder ter um lugar para poder ouvir meninas como você, mulheres maravilhosas na Fem4X. Eu acho que quando você me faz essa pergunta, vem 2 coisas na minha cabeça de imediato. A primeira, eu acho que é estudar, buscar conhecimento. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer a vida toda. Sim. Não tem fim, não tem linha de chegada. E hoje a gente tem uma oportunidade incrível, porque tem muito acesso à informação. Eu, quando entrei no mercado financeiro, né, há 20 anos atrás, não, tem horas que nem eu acredito, eu fui fazer um curso na BMF Bovespa no centro, à noite. Eu saía da Faria Lima para estudar no centro à noite para fazer um curso de mercado financeiro. Hoje você tem milhões de acessos online, gratuito, oportunidades. Então, busque conhecimento, busque se formar, busque se certificar. Profissionais que têm assim, um grande diferencial são esses profissionais que estudam, que se certificam, que têm responsabilidade. Então, acho que isso é muito importante. Isso é uma dica unânime, eu acredito. Mas uma dica também como mulher, eu acho que é você buscar se conectar verdadeiramente com as pessoas. Busque bons aliados ao longo da sua carreira, porque isso faz uma diferença incrível que ninguém nem imagina. Nós, como mulheres, a gente é muito tímida. Sim. A gente tem medo de incomodar. A gente tem medo, o que vão achar que eu sou ambiciosa, vão achar que eu sou oportunista, que eu tô querendo. E não é assim. Tem muita gente aberta a conversar, a ensinar. E quanto mais eu converso com mulheres que ocupam lugares extraordinários no mercado financeiro, mais eu escuto que
foram pessoas que fizeram a diferença e que as colocaram nos lugares que elas estão hoje. Seja assim, Carol, eu quero trabalhar como CFO. Como CFO, conversa com a pessoa tal e a pessoa tal fala, você vai por esse caminho, você estuda isso, você conversa com a tal pessoa. Isso te encurta tantos caminhos. Sim, ter mentores e rede de apoio, né? Exato, tudo, né? mas redes verdadeiras. Invista, eu escrevi também sobre isso, que a gente tem que cuidar do nosso networking, da nossa rede de contatos, como que a gente faz com os nossos músculos. A gente não vai se exercitar, a gente não tem que cuidar ali todos os dias. Se a gente para, tudo vai por água abaixo. A gente tem que colocar isso como algo que tem que ser exercitado semanalmente e ao longo prazo e relações verdadeiras. Porque de networking vazio, falso, né, e oportunista, já tá cheio, já né? tá cheio. Então, busque se conectar verdadeiramente, que elas vão poder sentir o impacto na carreira e na vida. Legal. Eu só estou aqui por causa de mulheres que fizeram isso por mim. E homens também. Muito legal, Carol. Cara, por mim eu ficaria aqui horas conversando contigo. Poxa, eu quero mais. Então, mas eu vou te chamar, viu? A gente vai gravar outro dia lá na W. Eu te convido com certeza. também. Obrigada, Carol, Obrigada pelo a seu você. tempo. Foi um prazer conversar com você. Obrigada, e vocês, Ju. pessoal, vocês já sabem, né? Deixa o like, compartilha, comenta e a gente se vê no próximo episódio. Até lá.